Ó, ninguém poderá ser detido, preso ou despojado dos seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares, segundo a lei de seus países. Tá certo? Isso nada mais é do que o devido processo legal. Vamos lá, vamos ler as alternativas. Aí ele está dizendo, a Magna Carta Libertatum foi um marco importante na afirmação histórica dos direitos humanos, por quê? A. Consolida os direitos civis e políticos e os econômicos e sociais. B. É a origem daquilo que na modernidade ficou conhecida como devido processo legal. Gabarito. C. Representa o marco jurídico-político que estabeleceu uma nova ordem social na Inglaterra, tendo sido respeitado por todos os governos seguintes. D. Institui e oficializa o direito ao habeas corpus. A resposta é letra B de bola. Muito bem. 15. Vamos lá. Vamos lá. Questão 15. Os direitos humanos ganharam, nas últimas décadas, especial atenção da sociedade e dos meios internacionais e já se encontram incorporados ao pensamento jurídico do século XXI. Estudiosos na matéria sustentam que o seu fundamento filosófico e a justificativa estão ligados a movimentos históricos, políticos e jurídicos sociais que marcaram a história da humanidade. Nessa perspectiva, vamos lá, letra A. O fim da Segunda Guerra Mundial e a negação do valor do ser humano fazem nascer os ideais representativos dos direitos humanos, quais sejam igualdade, liberdade e fraternidade. E aí? Pessoal, isso foi na Segunda Guerra ou foi na Revolução Francesa? Tá vendo? Por isso que quando eu conto aquelas historinhas, vocês prestam atentar. Mas vamos seguindo. As primeiras declarações de direitos humanos incluem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, com a queda da Bastilha no século XIX. Ainda, a Idade Moderna, por meio dos racionalistas, preconizava o direito divino que pode ser despojado quando entra na sociedade. Letra D. As concepções positivistas, apesar de importante movimento, preconizavam que as leis, uma vez previstas no ordenamento jurídico, podem ser exigidas, pouco contribuindo para os direitos humanos. E letra E. O reconhecimento dos direitos humanos teve como um dos seus fundamentos filosóficos o movimento denominado justnaturalismo. E aí? História. Pois é. História. E aí? O que é que vocês acham? O que é que vocês arriscam? E o porquê? Vamos lá? Vamos lá? Vamos começar a bater letra por letra, então. Vamos lá. Exatamente. Vamos lá. O fim da Segunda Guerra Mundial e a negação do valor do ser humano fazem nascer os ideais representativos dos direitos humanos, quais sejam igualdade, liberdade e fraternidade. Pessoal, igualdade, liberdade e fraternidade, que na verdade é liberdade, igualdade e fraternidade, era o lema da Segunda Guerra Mundial ou da Revolução Francesa? Revolução Francesa. Então a letra A já está errada. Vamos lá. As primeiras declarações de direitos humanos incluem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, com a queda da Bastilha do século XIX. Pessoal, as declarações dos direitos do homem e do cidadão de 1789 é no século XIX? Não, né? Então já está errado. 1700, século XVIII. Vamos lá. Vamos lá. 1215. Está em qual século? Você arrisca os dois últimos e coloca mais um. 13, século XIII. 13. Certo? 1789. Apaga as duas últimas, 17 mais um. É? 18. Ou seja, século XVIII. Deu para entender? Beleza?
Letra C agora. A Idade Moderna, por meio dos racionalistas, preconizava o direito divino, que pode ser despojado quando entra em sociedade. Coloca aí. Coloca aí a observação. Na Idade Moderna, bote assim, racionalismo, razão. Preconizar é priorizar, preconiza, ou seja, prioriza, se baseia em. Pois é, exatamente. Na Idade Antiga, aí eu tenho o divino. Fé. Certo? Ó, quando eu falo em Idade Moderna, eu estou falando em racionalismo, eu estou falando em razão. Quando eu falo na Idade Antiga, eu falo de divino, eu falo de fé. Tá certo? Então, olha o que a letra C está falando. Ó. A Idade Moderna, por meio do racionalista, defende o divino. Tá vendo? Tá falso. Letra D. As concepções positivistas, apesar de importante movimento, preconizam que as leis, uma vez previstas no ordenamento jurídico, podem ser exigidas, pouco contribuindo para os direitos humanos. A lei não interfere não nos direitos humanos? E a letra E. O reconhecimento dos direitos humanos teve como um dos seus principais fundamentos filosóficos um movimento chamado justnaturalismo. Escrevam aí, justnaturalismo. 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 É uma teoria de justiça, baseada no direito natural, é uma teoria de justiça baseada no direito natural do homem. Baseada no direito natural do homem. Ponto. Corrente importante na defesa dos DH, dos direitos humanos. Corrente importante na defesa dos DH, dos direitos humanos. Tá certo? Marquem aí, letra E. 16. Agora a gente vai falar sobre os sistemas de proteção. Já mudou a entonação da questão. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar até a 20 hoje. Vamos lá, 16. De proteção dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Letra A. O direito humanitário trata de questões de... A Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, e a Liga das Nações são considerados os principais precedentes no processo de internacionalização dos direitos humanos, uma vez que rompem com o conceito de soberania, já que admitem intervenções dos países em prol da proteção dos direitos humanos. Deixem aí. Bora para B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ADU-DH, juntamente com a adoção do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, podendo o Estado adotar ou não seus postulados. A Carta é só formada pela ADU-DH e pelo PIDCP? O que foi que faltou? PIDESC, exatamente. Muito bem. Letra C. O sistema global restringe-se à Carta Internacional dos Direitos Humanos,
outros tratados multilaterais sobre direitos humanos que se referem a violações específicas de direitos, tais como a Convenção Internacional contra a Tortura, são facultativos e, consequentemente, não considerados como parte do sistema global. Falso, né? D. O sistema global é composto por mecanismos não convencionais de proteção dos direitos humanos. Tais mecanismos são aqueles criados por convenções específicas dos direitos humanos, de adoção facultativa. Isso é falso ou é verdadeiro? Não, pessoal. Até porque o principal do sistema global é justamente a ONU, né? Letra A. Perfeito. Não, pelo contrário. Se você está falando de direito humanitário, que é direito de guerra, guerra é entre dois países. É internacional. Olha o nome, Organização Internacional do Trabalho. Entendeu? Organização Internacional do Trabalho. Mais uma vez, internacional. Né? 17. Vamos lá. Como? 16, letra A. 17. Em relação ao Sistema Internacional de Proteção. Ao lado do sistema global de proteção aos direitos humanos, existem os sistemas regionais. Os principais sistemas regionais de proteção aos direitos humanos não incipientes são exceto asiático. Muito bem. Letra B. Se toda a questão fosse assim, né? Não é? Essa foi para não zerar. Pois é. Vamos lá. 18. É um princípio contido na Carta das Nações Unidas. A paz e a segurança internacionais, a igualdade de todos os seus membros, as relações amistosas entre as nações, a cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter social. Pronto. Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente precisa saber especificamente sobre a Carta das Nações Unidas, certo? Pronto. Vamos lá. Eu preciso que agora vocês anotem aí no caderno. Vamos lá. Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. Botem aí. Princípios da ONU. Princípios da ONU. Princípios da ONU. Vamos lá. Igualdade. Igualdade. Igualdade, vírgula. Igualdade entre seus membros, tá certo? Igualdade entre seus membros. Vírgula. Boa fé. Boa fé. Igualdade, vírgula, boa fé. Ou seja, os seus membros devem agir de boa fé. Vírgula. Resolução de problemas por meios pacíficos. Resolução de problemas por meios pacíficos. Resolução de problemas por meios pacíficos. Ponto. Botem assim. Devem ser evitados. 2 pontos. Devem ser evitados. 2 pontos. Ameaça ou uso da força. Ameaça ou uso da força. Ameaça ou uso da força. Ponto. Vejam só. Vamos lá. Pessoal, o princípio que se pauta, vejam bem, o princípio que se pauta a Carta das Nações Unidas é o princípio da igualdade. Igualdade entre os povos. Deu destaque. Igualdade entre os povos. O que a questão está perguntando é justamente isso. Qual é o princípio que dá destaque na Carta?
A resposta é letra igualdade de todos os seus membros. Letra B de bola. Vamos para a penúltima questão de hoje. A 18 não é a letra B? Eita, é sério, é? Aqui não tem não, ó. Em relação ao sistema internacional. Tem 2,18, é verdade. É um princípio e na Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos lá. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não há menção, DUDH, não há menção à remuneração de trabalhos iguais. B, é reconhecida a relação entre desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença a uma comunidade. C, ao exercício dos direitos e liberdades por ela assegurados, não se sobrepõe ao processo, ao propósito ou princípio algum. D, é abordado o conceito de propriedade individual, mas não de propriedade coletiva. E não são reconhecidos deveres de ordem alguma. Vamos lá. Vamos começar eliminando o que nós já sabemos que está errado. Letra E. Não são reconhecidos deveres de ordem alguma. A. Não há menção à remuneração de trabalhos iguais. B. É reconhecida a relação entre desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença a uma comunidade. Ao exercício dos direitos e liberdades por ela assegurado, não se sobrepõe propósito ou princípio algum. Falso. Já elimina a letra C. Letra D. É abordado o conceito de propriedade individual, mas não de propriedade coletiva. Falso também. Letra A. Não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Se fala de igualdade, necessariamente é trazida aí. Letra B. É reconhecida a relação entre desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença a uma comunidade. Letra B de bola. Porque concursos... superior. Mas veja, eu penso o seguinte, tem misturado aqui. Tem misturado. Aqui tem tanto carreiras policiais, como tem também carreiras técnicas policiais, por exemplo, PRF, Polícia Federal. Mas veja bem, eu parto do pressuposto de que eu tenho que capacitar vocês para o pior. Se eu acostumar vocês com a questão mais difícil, vindo uma mais fácil... Por exemplo, essa aqui do asiático, pessoal, foi PM. Essa foi PM. Essa do asiático. Lógico, é mais fácil. Mas entenda, vocês estando preparados para o pior, aqui a gente não está perdendo tempo. Entendeu? Está preparando para o pior, de fato. Falando qual é? Tá? Pronto. Porque a 19 realmente é um pouco extensa. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um acordo agora. O acordo vai ser o seguinte. Vocês, amigo, vocês vão começar a analisar essas questões em casa, certo? E vão trazer essas questões com os questionamentos já na próxima aula. Na próxima aula, agora eu preciso que vocês revisem o assunto antes de responder as questões. Beleza? Na próxima aula, eu imagino que se em meio tempo de aula a gente conseguiu trabalhar 20, a gente vai conseguir trabalhar as 40 na próxima aula. Melhor do que 2.